tinha uma herança muito negativa do nerd, do geek aí dos anos 80, né? Em função até do cinema americano, os nerds também amam, tudo mais. O nerd era aquele cara todo estranho, todo esquisito. Eu sou do tempo que ser nerd era um problema, né? Tinha um quê muito pesado. Eu tinha vergonha de falar que colecionava brinquedo. Só os meus amigos mais próximos sabiam que eu colecionava brinquedo. Para você ser nerd, para você ser fã de alguma coisa, você tinha que batalhar. Era muito mais difícil. Você tinha que ter os amigos certos, você tinha que ir nos lugares certos, seja na biblioteca, na gibiteca, no encontro ali de uma turminha na esquina, mas você tinha que penar um pouco para encontrar os seus semelhantes. Quando eu comecei a trabalhar com cultura pop para jovem, o principal veículo de informação dessa geração aí que cresceu nos anos 90 era a revista, muito mais do que a televisão, porque a televisão nunca tratou muito bem o entretenimento de uma maneira mais específica, de uma maneira, digamos, mais focada nesse cara que hoje a gente chama de nerd, né? O nerd, ele era rejeitado pelo mainstream, sempre foi. E então uma maneira que esses nerds tinham de se informar era por meio de publicações feitas especialmente para eles. E assim, a virada do século para o século XXI, principalmente na metade da década de 90, ali foi a grande precursora, foi o momento precursor de muitas revistas de entretenimento específicas para público bem selecionado e um público muito carente de informação, né, como a revista Herói, né, que surgiu como se fosse um guia, funcionava como um guia de novela, só que contando os acontecimentos de um desenho animado japonês, que era o Cavaleiros do Zodíaco. Foi um grande boom, um estouro sem precedentes, vendeu centenas de milhares de exemplares, mostrando que existia ali uma carência de um público que não tinha onde se informar e não tinha como ler ou saber sobre um assunto que estava tão na cara dela todo dia, que era desenho animado, né? Não existia publicação feita para criança que não fosse história em quadrinhos antes disso. E daí, as revistas de videogame, né, que tratavam o jogador como um consumidor e não apenas como um cara que queria passar de fase, elas também prosperaram nessa época, revistas que tratavam o público de igual para igual. Grandes editoras começaram a assumir os estúdios de cinema e levar os heróis para as telonas. Acredito que isso acabou gerando o interesse do grande público e transformou, né, um universo que já era muito rico, já tinha muito que ser explorado, em algo novo, né, em algo que acaba sendo popular para a grande massa. Uma grande expansão aí com a chegada em 2008 do filme do Homem de Ferro, né? Fez aí um divisor de águas no mercado cinematográfico focado aí para os quadrinhos. Porque já estava tudo pronto lá, né? Então acho que quando o Hollywood se ligou assim, falou, não, olha, tipo, não tem mais ideia para filme original, o que a gente faz? Falei, meu, e aqui, esse mundo aqui dos quadrinhos? Falou, caraca, que tem coisa pra caramba. Hoje com as séries nos canais on demand, acredito que hoje o ser geek é ser o novo rockstar, né? Todo mundo quer ser um pouco de geek, quer entender um pouco dessa cultura, desse movimento. Acho que é isso. O nerd, o geek, ele passou a ser um movimento, né? Um movimento muito mais valorizado. Quando começou a se tornar popular a coisa, assim, de ser nerd, veio junto, acho que com a internet, cara. E aí todo mundo começou a mexer com tecnologia também, porque é obrigado, né? Senão você não tá ali na rede social. Então hoje em dia você anda com um computador no bolso, né? Então acho que isso que acabou espalhando tudo. O que acontece em São Paulo aqui concentra mais gente, sim, e o dinheiro circula mais. Então as grandes livrarias de quadrinhos, por exemplo, nos anos 90, existiam primeiro em São Paulo, né? Os grandes eventos relacionados à cultura nerd começaram em São Paulo e se espalharam por outras capitais. Teve bastante loja de quadrinhos nos anos 90, né? Muitas que sumiram, assim, no final a que perdurou aí foi a Comics. Eu cresci lá, era o antro ali, daí vinham os quadrinhos de fora, né? Lá você tinha acesso aos quadrinhos importados, tudo mais, você podia assinar, então os caras guardavam pra você o quadrinho.
Existe um mercado muito forte em todo o Brasil, mas São Paulo, querendo ou não, São Paulo é São Paulo, a coisa é um pouco diferente. A gente está aqui instalado num bairro onde, a 40 metros daqui, a gente tem uma loja de camisetas toda geek, a gente tem uma loja referência nacional em quadrinhos, a gente anda 2 quadras aqui para trás, tem a Livraria Cultura com uma loja específica só para geeks. Descendo um pouquinho a rua tem a Le Burger, que é uma hamburgueria geek. Indo um pouquinho mais pro outro lado da Paulista, a gente tem a Gibi Cultura Geek, que é um bar todo nerd, temático. Já viajei bastante, morei muito tempo fora. E comparando São Paulo com as outras cidades, eu não conheço nenhuma cidade tão nerd quanto aqui. Por mais que tenha isso nos outros países, aqui a gente é bem fiel a essa ideia e acho que a gente abraçou com toda a força a brincadeira do geek e do nerd. Quando você faz uma coisa de um nerd para um geek, ou de geek para um nerd, ou de um nerd para um nerd, é diferente do que eu ser só um oportunista, né? Eu ver o mercado e eu usar esse mercado para ganhar dinheiro. Tava falando de abrir um bar nerd, muita gente chegava pra mim e falava, meu, mas nerd bebe cerveja, cara? Daí eu falava, olhava os caras e falava assim, você tá me vendo aí na sua frente, cara? Eu falava, pô, a gente não tá aqui tomando uma, é isso que a gente gosta e tal. E não tinha nenhum outro lugar pra você falar de quadrinhos e não ser esquisito, tá ligado? Quando o Érico e eu, a gente criou o Omelete, a gente queria que mais gente lesse os quadrinhos que a gente estava lendo, que a gente sabia que estavam saindo aqui no Brasil e que as pessoas não sabiam que estava rolando tanta coisa legal aí. Só que assim, a gente sabia que se continuasse falando só sobre quadrinhos, a gente não ia conseguir crescer esse mercado. Então a ideia foi justamente colocar outros ingredientes ali, daí o nome Omelete. Né? Cada um faz a omelete do seu jeito, coloca os ingredientes que quer, a sua pimenta, o seu temperinho ali. E a gente quis justamente fazer a nossa omelete, que misturava quadrinhos, cinema, games, música, série de TV, que era tudo isso que a gente achava que orbitava ao redor das coisas que a gente gostava, né? O que a gente consumia já, e a gente teria uma facilidade maior para falar sobre aqueles assuntos. Quando eu montei a Aero Studios, na verdade, obviamente a gente começou com um escultor, né? Hoje a gente tem uma equipe, mas eu tinha muito mais dificuldade para achar profissional. Hoje o mercado está muito mais aquecido, é muito mais fácil você encontrar profissional e uma grande satisfação é ver que muitos profissionais entram em contato, às vezes está iniciando a carreira falando, meu sonho é trabalhar na Aero Studios. Então acho que isso é algo que eu nunca imaginei e me enche de orgulho, porque você vê às vezes um moleque que está iniciando ali numa escola de modelagem, está começando a engatinhar na vida dele profissional, mas ele sabe que ele quer se dedicar para trabalhar com a gente no futuro. Antigamente você podia ficar 10 anos fazendo a mesma revista sem mudar. E hoje se você fica 1 ano fazendo o mesmo site e não está se preocupando com esse novo aplicativo que está todo mundo usando, você fatalmente vai ficar muito para trás no outro ano. Tem a letra de uma banda chamada Os Seminovos, que eles batem muito na tecla que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. E isso, querendo ou não, acaba se demonstrando como sólido, porque toda essa era tecnológica que a gente está vivendo hoje gerou uma abertura de mercado de trabalho para as pessoas que são nerds, são geeks, enfim. O que a gente tem de nascimento de startups hoje em dia, de aplicativos celulares, e hoje essas referências de trabalho são altamente lucrativas. E tem muita gente ganhando muito dinheiro aí. Mark Zuckerberg é um belo exemplo do cara que era um nerdão e ficou bilionário. Como a gente está num mundo totalmente conectado, onde a internet das coisas, por exemplo, a gente vai estar conectado, a gente vai ter roupa conectada, a gente vai ter geladeira conectada, a gente vai ter fogão conectado, micro-ondas, carros, bicicletas, skates. Então o mundo todo vai estar na internet, o mundo todo vai estar inteligente, né? Só que a gente tem pouca gente que sabe criar conteúdo e sabe desenvolver software para essa demanda.
né? Então surgiu-se a necessidade, né, para os empregos do futuro, para as profissões do futuro, de que as pessoas precisam aprender a programar, né? Precisam ter pelo menos um conhecimento básico, né, de ciência da computação. Por quê? Porque a partir de agora tudo vai ser tecnologia. A gente não vai ter mais nas empresas, por exemplo, um setor só de tecnologia. As empresas todas, elas serão umas empresas de marketing com tecnologia, agronomia com tecnologia, engenharia com tecnologia. Então a tecnologia vai estar em tudo. Então, se as crianças de hoje não estiverem preparadas, vai ser muito complicado para elas se inserirem no mercado de trabalho. Lógico que eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho de depois que eu abri o bar, de ver o público, né, se identificar com o público e ver que eles são o mesmo que eu imaginava, que nem eu, assim, respeito o próximo, né, ninguém entra em briga. Aqui, às vezes, quando vai ter uma chavecada na mesa do lado, os caras mandam um poeminha pra menina, sabe? Muita menina vem aqui, muita mulher vem aqui. E eu já perguntei pra elas assim, por que vocês gostam daqui? Daí elas falavam, porque aqui é o único lugar que dá pra gente sentar e que não fica a gente sentando na nossa mesa, olhando pra nós, que a gente levanta, pega na mão e não sei o quê. Então aqui fica à vontade. Então, esse lance de respeitar o próximo, acho que é o core de ser nerd, tá ligado? Então, eu tenho orgulho sim, cara.